né, gente? Acontece isso em programa ao vivo, então a gente tem que ficar sempre preparado para esse tipo de coisa. Problema técnico, mas se resolveu agora. E vamos, sim, como eu falei, conversar com Grace Lousana, que é presidente executiva da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, sobre esse novo surto de gripe aviária. Boa tarde, doutora. Agora sim, falamos juntos, conversando. Vamos começar a entrevista. Boa tarde, Rafael. Agora você me ouve? Eu te ouço muito bem. Então tá bem. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem preocupado, por isso que eu já estou aqui querendo trazer essa dúvida inicial. Qual é o tamanho dessa crise? A gente realmente fica preocupado, porque, como eu falei antes, né, a gente está vendo aí já as consequências econômicas por conta dos países que não vão comprar, mas a gente também, né, falar dessas consequências humanas. Então eu queria que a senhora desse então essa dimensão do que é que a gente está enfrentando agora nessa crise, nesse surto de gripe aviária aqui no Brasil. Então, Rafael, nós temos que entender que o Ministério da Agricultura, já há alguns anos, inclusive em 2023, ele já emitiu notas técnicas, ele fez uma portaria falando, né, da gripe aviária. Então, isso não é um caso novo. Aliás, o Ministério da Agricultura monitora essa e tantas outras, né, doenças que afetam os nossos animais e que, por acaso, podem, em algumas situações, serem transmitidas para a espécie humana. No caso específico, Rafael, da gripe aviária, a probabilidade de uma pessoa ser contaminada por esse vírus, que é um vírus realmente com uma alta patogenicidade para as aves, é muito raro. No mundo, nós temos relatados pela Organização Mundial de Saúde, não chegam a 900 casos no mundo. Então, do ponto de vista de saúde humana, é bastante importante que a população fique tranquila, porque do ponto de vista de controle do Ministério da Agricultura, do próprio Ministério da Saúde, várias ações são tomadas, né, e não só agora, mas assim, várias ações são tomadas ao longo do ano para essa e para outras tantas patologias. Então, em havendo esse controle, a população está sem risco nesse primeiro momento. É por isso, né, Rafael, que essas barreiras sanitárias, o Plano Nacional de Contingência para conter essa doença é tão importante. Mas vale lembrar, né, Rafael, que inevitavelmente nós teríamos em algum momento essa situação, né? Nós estamos falando de uma doença que ocorre por contaminação em aves, e nós temos aves migratórias, então era uma questão apenas de quando que isso iria acontecer. Isso aconteceu, né, em uma granja, os cuidados foram tomados, o Ministério rapidamente foi acionado, então a população deve ficar tranquila, mas sempre ouvindo, evidentemente, as informações que vêm do Ministério da Agricultura e do próprio Ministério da Saúde. Doutora Grace, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, falou hoje que se em 28 dias, o protocolo diz isso, se em 28 dias não houver novos casos, aí a gente já pode dizer que a carne, né, que o frango brasileiro não está mais sofrendo um surto de gripe aviária. Eu queria entender um pouco desse protocolo, não só desses 28 dias, mas o que é que está sendo feito, que tipo de barreiras sanitárias são colocadas para poder impedir que essa doença avance, e o que é que está sendo feito agora aqui no Brasil, né, para a gente poder voltar a exportar essa carne de frango. O que acontece, Rafael? As barreiras sanitárias, elas envolvem uma série de ações, desde o que acontece dentro dos locais que fazem, né, que tem a produção, são feitos testes nesses animais, o setor de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados da Anvisa ficam evidentemente muito atentos a qualquer trânsito que possa ocorrer de pessoas que saem dessas localidades, de animais que são transportados, se sintomas existem, há um alerta para que os laboratórios do governo sejam acionados. Então, durante um determinado período, e aqui definidos nesse momento por 28 dias, e isso tem uma relação com a maneira como o vírus se comporta, com a maneira como a doença se manifesta, a ideia é que se neste período nós não tivermos mais nenhum caso confirmado, a ideia é que cientificamente nós estaríamos protegidos e livres desta doença nessas aves. O que não quer dizer, Rafael, que o governo vai descansar.
né? Então, a gente vai continuar trabalhando, o governo continua trabalhando, os profissionais que atuam com a condução de pesquisa continuam atentos, os médicos veterinários, os zootecnistas que atuam nessas estruturas, então todos continuam alertas, mas, evidentemente, passado um determinado período, se você não encontra nenhum caso, você pode dizer que você, então, tem os animais livres desse vírus. Eu li uma entrevista recente da senhora em que a senhora comenta que, como já deixou claro aqui, que a situação do vírus na espécie humana não é preocupante, os casos são poucos, mas ao mesmo tempo a senhora lembra nessa entrevista sobre o Covid, sobre o Ebola, que foram vírus que começaram a se espalhar a partir de animais. Qual é a preocupação, então, que a gente deve ter nesse primeiro momento? O que é que nós, como população, a gente pode fazer? Ou, de fato, é deixar isso por conta do governo, né, dele trabalhar para fazer com que essa doença não se espalhe mais? Rafael, o papel da população e de cada um de nós aqui é sempre fundamental. A gente falou do Covid. Veja, até hoje nós temos casos de Covid no Brasil. Então, esse vírus não desapareceu. O que nós precisamos é ficar sempre cuidadosos, atentos e alertas para minimizar a probabilidade de que isso se espalhe. Então, pensando, né, especificamente em Covid, o que a gente deve fazer? Bom, se você tem sintomas de gripe, a ideia é que você use máscara, a ideia é que você não se exponha, que você não exponha as outras pessoas. Então, nós, como população, temos que ficar sempre muito atentos. É evidente que o governo faz o papel dele, mas nós, como população, fazemos o nosso. Ficamos vigilantes o tempo todo. Doenças que saem dos animais e passam para os humanos, elas vão acontecer, elas já aconteceram e elas vão seguir acontecendo. Por isso, nós precisamos ficar sempre atentos a um conjunto e a um ecossistema, Rafael. Nós vivemos num único planeta, então tudo que nós fazemos em um local tem uma influência em todo o globo. Então, o clima, né, a alteração do clima, você fazer um desmatamento descontrolado, sem dúvida nenhuma, você pode fazer com que determinados patógenos migrem de um lugar para o outro. Então, sim, nós, como população, devemos ficar sempre vigilantes a sinais e sintomas de algumas doenças que podem ocorrer. E o que acontece nessa situação? Procure imediatamente um posto de atendimento, converse com o seu médico. Se você é um produtor rural e você verifica que você tem algum animal, claro, a gente está falando de gripe aviária agora, então se você tem aves que começam a ter dificuldade respiratória, tem uma secreção ocular, uma secreção nasal, dificuldade de respirar, procure imediatamente a defesa agropecuária da sua região. Não cheguem perto dessas aves ou só cheguem perto protegidos, com equipamentos de proteção individual. Então, esses são cuidados, sim, que nós, como população, temos que estar vigilantes o tempo todo. Doutor, é completamente compreensível por que os países não querem importar essa carne, afinal, é como a senhora deixou aí bem claro, a gente não quer que o vírus ele vá para outros lugares, seja transmitido. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, das informações que temos, é que o consumo dos ovos e da carne de animais que porventura tiveram a gripe aviária, não é um risco para o ser humano. Eu queria, na verdade, entender. A gente fala muito sobre isso, tranquiliza a população, mas por que não é o risco, né? Mesmo que a gente, obviamente, não queira que a doença se espalhe por óbvio, né? Excelente pergunta, Rafael. Essa é uma preocupação que todas as pessoas têm, né? Então, não vou mais comer ovos, não vou mais comer a carne. O que a gente tem que entender? Vírus são organismos muito sensíveis. Então, a partir do momento em que você utiliza ovos ou a carne ou derivados de outros animais, lembrando que isso pode contaminar inclusive mamíferos, a partir do momento que você usa um ovo cozido ou frito ou uma carne de frango cozida, frita, o vírus morre. Então, a contaminação é muito importante com o animal vivo, né, com as excretas desse animal, com as secreções desse animal, mas não com o animal cozido, com o ovo daquele animal. Então, o produto deste animal, evidentemente, não causa risco para a população. Mas, como eu disse, nós temos que ficar vigilantes no caso de pessoas que têm contato com aves em determinados locais de criação, ou mesmo, né, em estruturas onde essas aves são mantidas. Se os sintomas aparecerem, primeiro, cuidado.
comunique a sua defesa agropecuária. Se você tem sintoma, procure um posto de atendimento. Mas também, né, Rafael, nós não podemos entrar em pânico. As pessoas, hoje, nós estamos num período onde o vírus influenza está na população. Não é à toa que a gente tem uma campanha de vacinação. Então, não é porque você teve qualquer sintoma de gripe que é gripe aviária. Né? Repito, a probabilidade de contaminação é pequena e a gente tem que se perguntar: houve contato com o animal, aquele animal estava doente? Então, nesse sentido, nós temos que fazer com que a população não entre numa situação de pânico, obviamente, mas que todos estejamos aqui, todos atentos ao noticiário, informações que nos são passadas o tempo todo. É muito importante a senhora pontuar essa questão da campanha de vacinação. Você que pode, que está dentro do grupo, que pode se vacinar contra a gripe, não estamos falando da gripe aviária, mas do H1N1, já tomar essa vacina. E outro aspecto que me vem agora também desse texto que eu li recentemente da senhora é essa combinação da medicina veterinária com essas práticas, né, da construção humana. Como é que a gente faz essa ponte ficar mais próximo? Porque, de novo, a gente fala aqui, né, várias doenças, vários vírus surgiram a partir de animais. Como é que a senhora, como presidente executiva da sociedade, pode fazer essa ponte entre essa medicina veterinária e a medicina, né, dos seres humanos, do nosso dia a dia? Rafael, você colocou muito bem. Nós não podemos imaginar que vivemos de maneira isolada. Então, nós pensamos nas pessoas, nós pensamos nos animais, nós pensamos no ambiente, e tudo isso se relaciona. Nós temos mantido, através de comissões, através de grupos de trabalho, uma relação bastante próxima com o Ministério da Agricultura, com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, com o Conselho Regional do Estado de Medicina Veterinária aqui do Estado de São Paulo, promovendo atividades para os profissionais de uma maneira geral e também para a população leiga, para que todas as pessoas, Rafael, entendam. E ainda em março tivemos um importante evento com praticamente 400 pessoas discutindo o clima e a influência do clima, por exemplo, na saúde das pessoas, a influência do clima e do desmatamento na disseminação de algumas doenças. Então, sim, Rafael, como Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, o tempo todo nós estamos em permanente contato com os órgãos do governo, seja Ministério da Saúde, Anvisa, MAPA, Conselho Regional de Medicina Veterinária, falando sobre clima, sobre meio ambiente, para que realmente a gente cada vez mais conduza estudos, realize pesquisas que envolvam todas as áreas, né? Isso é bastante importante, Rafael. Todos os profissionais são importantes para que a gente conduza pesquisas que agreguem valor aquilo que a população precisa, aquilo que os animais necessitam, aquilo que os nossos vegetais, enfim, que o ambiente necessita, para que a gente consiga sobreviver aos próximos anos. Doutora Grace, muito obrigada pela sua participação. Espero vê-la aqui de novo para outros assuntos. Não necessariamente a gente espera que, de fato, esse surto passe, mas fique à vontade sempre para voltar aqui no Boletim Metrópolis. Muito obrigada, Rafael. É um prazer. Sempre que preciso e que necessário, a gente vai estar aqui sim com você. Obrigada.